Dia, boa tarde, boa noite, independente do horário em que você estiver assistindo esse vídeo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindos ao Corujão das Contas, aqui onde a matemática fica leve, fica bem tranquila, bem legal, maneira bacana. Vamos lá, tô até com a pita aqui hoje, mas olha só, não é o papo do vídeo. Curte, comente esse vídeo, compartilhe com os seus amigos para ajudar o canal a crescer. Nós vamos chegar a 10 mil seguidores até o final de 2026. Na metade de 2026 nós vamos chegar disso daí. Vejam só. Estou resolvendo aqui todas as listas do Brasil. Fica à vontade, fica tranquilo, chega mais, puxa uma cadeira, senta no chão, porque vai começar. Neste vídeo, eu vou falar com vocês sobre razão e proporção, tá certo? Será um vídeo de explicação sobre razão e proporção. Bem legal, bem maneiro, bem bacana. Vocês sabem que aqui começa tudo em branco, tudo em branco. Se você é novo aqui, deixa eu te falar. Começa tudo em branco, mas depois eu vou destrinchando, vou colocando um monte de coisa aqui. Vai surgindo, vai surgindo. A matemática ela é bonita porque as coisas vão surgindo num papel em branco. Assim como dizia Tolkien, numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Vem também a matemática aqui para nós. Numa folha qualquer eu desenho uma razão e proporção. Queridos e queridas, primeiro a gente começa pela definição do que é uma razão, do que é uma proporção, e depois eu vou dar vários exemplos sobre isso, que você vai ver que já está tudo incluso, né, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente já lida com isso diariamente. O que é uma razão? Galera, razão, ela é uma divisão entre duas medidas ou grandezas. Você faz uma razão, você faz uma divisão. Professor, exemplo, né, de razão aqui é 2 sobre 5. Beleza, isso é uma razão. Isso é uma divisão. Claro, né? Nós temos as devidas proporções e medidas para isso daí, é para a gente dar algum significado para este valor, aí que vai chegar a proporção. Mas isso aqui é uma divisão, né? 2 sobre 5 é a mesma coisa do que 4 sobre 10, é equivalente a 4 sobre 10, que é a mesma coisa do que 0,4, que é a mesma coisa do que 40%. Se você já estudou aí fração, número decimal, porcentagem, equivalência de frações, porcentagem, você já vê que está tudo ligado, está tudo linkado. A matemática ela está toda toda junta. Os conteúdos não são totalmente separados. Mas então, razão é uma divisão entre duas medidas ou duas grandezas, tá certo? Outro exemplo de razão que a gente começa a ter aí uma razão, tá certo? Exemplos aqui, vou colocar razão. Depois eu vou chegar na definição aí de proporção, tá bom? Razão, por exemplo, a velocidade. O que que é a velocidade? Ela é a variação do espaço pelo tempo. Quando você estiver lá no seu ensino médio, você vai entender que velocidade é delta S sobre delta T. Delta, ele é aí, ó, é o símbolo para variação. S de space, T de time, né? Tempo, espaço pelo tempo. Ou seja, você percorre 20 quilômetros em quanto tempo? Você percorre 40 metros em quanto tempo? Ah, Hugo, isso daqui está me lembrando o seguinte: um carro ele pode percorrer, né, a uma velocidade, por exemplo, de 100 quilômetros por hora, não é mesmo? A gente não está acostumado com essa unidade de medida, quilômetros por hora, que nada mais é do que uma razão, nada mais é do que uma divisão. 100 quilômetros dividido por uma hora. Olha que legal, 100 quilômetros dividido por uma hora. Perguntinha que o prof faz para você pensar. Em uma hora, quantos quilômetros esse carro vai percorrer? 100 quilômetros. Vocês concordam com isso? Uma hora, esse carro ele vai percorrer o quê? 100 quilômetros. Isso é uma razão que você tem quando você trabalha com velocidade, por exemplo. Outra razão bem legal da gente ter, antes da gente entrar em proporção, é o seguinte: algo chamado de densidade demográfica. Você já estudou na geografia, com seu professor de geografia, que a densidade demográfica, ela é o quê? Demográfica, deixa eu colocar aqui, ó. Ela é a divisão, ela é a razão entre o número de habitantes, tá bom? O número de habitantes pela área da cidade, pela área do espaço, pela área em que é ocupada. Então, olha só, uma cidade onde a densidade demográfica é muito alta é, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro,
onde a quantidade de habitantes é muito alta, é muito elevada, tá certo? O que faz com que a densidade demográfica fique mais elevada também. Se você coloca muita gente num espaço pequeno, a densidade desse espaço fica muito alta. Por que a densidade demográfica? Porque fica muita gente em pouco espaço. Se você tem pouca gente num grande espaço, por exemplo, a densidade demográfica desse espaço fica muito baixa. Os municípios com as menores densidades demográficas do Brasil são municípios lá do norte, onde são extensos municípios com pouquíssimas pessoas por quilômetro quadrado, por hectare quadrado, né? Por a medida de área que for. Então, isso daqui também é uma divisão. Um exemplo, né? Por exemplo, aí seriam 100 mil habitantes por quilômetro quadrado. Eu acho que isso daí é bastante. 100 mil habitantes por quilômetro quadrado, 10 mil habitantes por quilômetro quadrado, né? 1.000 habitantes por quilômetro quadrado. São todas proporções, são todas razões que nós temos aqui como exemplos. Outra também, né, que é o IMC, né, o Índice de Massa Corporal, IMC, que ele é a massa pela altura ao quadrado, tá bom? A massa pela altura ao quadrado. Você tem aí uma razão, você tem uma divisão, você tem uma relação entre dois valores, entre duas medidas. Muito cuidado com o IMC, né, pessoal? Porque ele não é uma medida muito bem exata. Aí tem uma galera que é fisiculturista que tem o IMC de obesidade mórbida aí, porque os caras são muito grandes, muito fortes, e o músculo a gente sabe que ele pesa muito mais do que a gordura, então ele menor ele vai ter um peso aí maior porque ele fica mais concentrado, um monte de propriedade. Não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Mas são todas razões, são divisões que a gente tem em nossa vida. Agora, a gente começa a entrar em algo chamado de proporção. E aí, proporção, eu vou pegar esse exemplo aqui do carro. Porque olha só, a proporção ela é uma relação entre duas razões de medidas ou grandezas, né? Duas razões de medidas distintas ou entre uma razão entre duas grandezas. Aqui no exemplo do carro, nós temos duas grandezas. Hugo, o que que são grandezas? São medidas aí da nossa vida, do nosso cotidiano, tá certo? Então, nós temos a grandeza tempo e nós temos a grandeza espaço ou distância, tá certo? Eu vou colocar aqui como distância neste presente momento, mas a gente trabalha mesmo como espaço, tempo e distância. Aqui nós temos o seguinte: uma hora o carro vai percorrer o quê? 100 quilômetros, porque ele, né, viaja a uma velocidade de 100 quilômetros por hora. Olha que interessante. Se em uma hora ele percorre 100 quilômetros, em 2 horas ele vai percorrer quantos quilômetros, hein? Pensa aí. Em 4 horas ele vai percorrer quantos quilômetros? E em meia hora, ele terá percorrido quantos quilômetros, hein? Vejam só, aqui a gente começa a ter uma proporção. A ter uma proporção porque a gente está fazendo um comparativo de tempo com distância. Então, em uma hora ele percorreu 100 quilômetros, em 2 horas ele vai percorrer quanto? 200 quilômetros, beleza? Tem uma proporção. A proporção ela começa a ter o seguinte, a seguinte palavrinha que aparece aí. A cada, olha que legal, a cada uma hora o carro percorre, o carro percorre quantos quilômetros? Percorre 100 quilômetros. Olha que legal. A cada uma hora o carro percorre 100 quilômetros. Para uma hora, ele percorre o quê? 100 quilômetros. Então, obviamente, aí 2 horas, se aumentou uma hora, tá bom? Aqui vai aumentar o quê? 100 quilômetros. A proporção, olha que bonito isso. A proporção de aumento na distância é a mesma proporção de aumento no tempo. Aumentou uma hora no tempo, aumenta 100 quilômetros na distância. Aumenta 2 horas no tempo, aumenta o quê? 200 quilômetros na distância. Então, de 2 horas para 4 horas, aumentou o quê? 2 horas. Então, aqui vai aumentar
200 quilômetros. A gente começa a ter uma proporção aí da coisa, ó, 400 quilômetros. Time, presta atenção, não se distraia. Vamos voltar aqui, né? Eu vou tirar aqui porque a gente não vai continuar a proporção diretamente, mas se em uma hora ele percorre 100 quilômetros, quantos quilômetros ele vai percorrer em meia hora? Meia hora. Lembrando que meia hora são 30 minutos, tá bom? Meia hora é 30 minutos, porque uma hora são 60 minutos. Então, em meia hora, ele vai percorrer o quê? 50 quilômetros. Bom, se em uma hora ele percorreu 100 quilômetros, na metade do tempo, ele vai percorrer o quê? A metade, né, dos quilômetros, a metade da quilometragem, porque é uma relação de proporcionalidade. Aqui, pessoal, não sei se você está ciente, mas é o início do princípio do começo de estudo do que a gente chama de regra de três. Olha que bacana. Aqui, né, você pega um caminho, aí ele pega a lateral e você vai vai para a regra de três. Mas agora eu vou dar um outro exemplo de proporção aqui. Olha que bacana. Numa cesta de frutas existem 20, né? Numa cesta com 30 frutas, 10 são, vamos colocar aqui, 15 são maçãs, 10 são bananas e 10 são laranjas, tá certo? Opa, aí não dá 30, né, Hugo? Você complica. Isso, 5 são laranjas. Olha que legal, um exercíciozinho só pra gente finalizar, sedimentar bem o conteúdo aqui. Numa cesta com 30 frutas, 15 são maçãs, 10 são bananas, 5 são laranjas. Obviamente a soma aqui tem que dar 30. Então, pergunto a vocês, qual a proporção entre. Aí eu vou criar várias proporções aqui, ó. Qual a proporção entre laranjas, deixa eu ver, maçãs pelo total de frutas? Qual que é? Pensa aí. Qual a proporção entre maçãs e bananas? Qual a proporção entre bananas e laranjas? Opa, professor, nós estamos fazendo uma proporção aí, uma correlação entre duas grandezas, que vai acabar chegando na razão, porque está tudo junto, por isso que estuda razão e proporção. Então, qual a proporção entre maçãs pelo total de frutas? Quantas maçãs nós temos? 15 maçãs. E o total de frutas? 30 frutas. A proporção, pessoal, maçãs pelo total de frutas, o primeiro que fala é o que vem aqui na parte de cima, é o que vem no numerador. E o segundo é o que vem aqui no denominador, na parte de baixo. São quantas maçãs? 15 por 30 frutas. Então, o que a gente pode ler é o seguinte: a cada 30 frutas, 15 são maçãs. Olha que legal. A cada 15 frutas, a cada 30 frutas, 15 são maçãs. É uma proporção de frutas, de maçãs que nós temos aqui em relação ao total de frutas. Olha, professor, 15 sobre 30 é a mesma coisa que um meio, né? Metade das frutas são maçãs, exatamente. Um meio das frutas são maçãs. Ou então, 50% das frutas são maçãs, porque é metade de todas as frutas. Muito bem. A proporção entre maçãs e bananas é o seguinte: são 15 maçãs para bananas, são quantas? 10 bananas. Então, a cada 15 maçãs, nós temos 10 bananas. Isso é uma proporção entre essas frutas. Bananas e laranjas. Bananas vêm aqui por cima, então são 10 bananas para cada 5 laranjas, tá certo? Hugo, tem como simplificar essa fração 10 sobre 5? Tem sim. Isso daqui é equivalente, se a gente dividir todo mundo por 5, né? 2 sobre 1.
Ou seja, nós temos duas bananas para cada uma laranja. Isso, pessoal, é uma proporção. Existem diversos exemplos sobre proporção, quantidade de alunos numa sala de aula, né, dentre meninos e meninas, quantidade de pessoas que praticam determinado esporte, mas esse aqui é o início do conteúdo, tá bom? É importante você ter esse conhecimento de que a razão ela é uma divisão, a proporção ela é uma relação entre duas razões, uma relação entre duas grandezas que vão aparecendo aí nos exemplinhos para nos outros, tá certo? Então, assim, se a cada 30 frutas nós temos 15 maçãs, se tivermos 60 frutas, quantas maçãs nós vamos ter? Bom, o dobro de frutas, o dobro de maçãs também, tá certo? Então, galerinha, tem bastante conteúdo para vocês. Curtam e aproveitem este canal, porque ele é feito especialmente para você aprender muito bem matemática. Espero que esteja aparecendo dois vídeos aqui para vocês. Beijo no coração. Até o próximo vídeo.